consagramos ao Senhor esse culto aqui agora. Pedimos a presença manifesta do Senhor sobre nós aqui. Muda-nos, transforma-nos através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Uma alegria poder compartilhar a palavra com você hoje. E quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de um episódio do Chaves. Eu me lembrei de um episódio onde o Chaves viu que as pessoas lá no pátio, na vila, estavam pegando catapora. E aí, um pegava catapora, outro pegava... E o Chaves teve notícia de que eles iam para o hospital, e que no hospital tinha comida, e que eles tomavam café da manhã, que eles almoçavam, que eles tomavam café da tarde, que eles jantavam, né, e ficavam lá deitados e comendo. E de repente o Chaves teve aquela brilhante ideia: eu quero pegar a catapora. Porque ele tinha fome, né? O Chaves não tinha o que comer. E de repente ele pensou: se eu pegar a catapora, eu vou ter comida. Aquilo comoveu as pessoas ali da vila. Você que assistiu o Chaves, você sabe do que eu estou falando. Eu estava pensando nisso e eu quero te fazer uma pergunta. Dizem que uma das piores picadas de inseto que existe é a mordida da aranha. Dizem que tem algumas aranhas que quando ela morde, além de ser uma dor terrível, né, também os efeitos são terríveis. Eu quero te fazer uma pergunta estranha. Você gostaria de ser picado por uma aranha? Não? E se essa mordida de aranha te desse os poderes do Homem-Aranha? Então, talvez sim. Ia te deixar mais forte, ia te deixar, né, com poder de escalar e de pular de um lugar para o outro e de se machucar e recuperar rápido. O que eu estou dizendo é que, dependendo da recompensa, nós estamos dispostos a passar por algumas coisas até ruins. É ou não é verdade? Eu quero tentar te mostrar algo que você já sabe, mas eu quero tentar te passar um ângulo correto disso que você já sabe, para que você receba revelação de algo que os discípulos receberam a respeito da ressurreição e da vida eterna. Esse é o nosso assunto de hoje. Bom, quero que você entenda que os discípulos, eles andaram com Jesus mesmo. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio em carne. Assim como eu e você. A Bíblia diz que ele veio em carne como nós e foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Ele andou aqui, ele pisou nessa terra. Eu gosto sempre de falar que nós estamos hoje, né, no ano 2020. Por quê? O que é ano 2020? Por que hoje é 2020? Porque são 2020 anos depois de Cristo. Cristo foi um acontecimento tão grandioso que dividiu a história em antes e depois de Cristo. Por quê? Porque ele veio aqui mesmo, ele veio nessa terra mesmo, ele andou aqui mesmo, ele foi visto pelas pessoas, ele foi tocado pelas pessoas, ele tocou as pessoas. Depois ele foi crucificado. Eu gosto sempre de falar que Cristo não foi crucificado em um lugar escondido. Ele foi crucificado publicamente, no alto de uma montanha. Publicamente, as pessoas puderam ver aquilo acontecer. Quando ele foi crucificado, o dia ficou escuro. O chão tremeu, a terra tremeu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Um daqueles soldados falou: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Isso aconteceu publicamente. Agora, o que aconteceu? O corpo dele foi tirado, foi colocado naquele túmulo e ele ressuscitou no terceiro dia. Porém, quando ele ressuscitou, da mesma forma que ele não foi crucificado escondido, ele também não ressuscitou escondido. Não foi uma coisa que aconteceu assim lá dentro, num quartinho, que só algumas poucas pessoas viram, não. Ele ressuscitou e ele andou com mais de 500 irmãos com os quais ele comeu, ele se assentou, ele ensinou.
E aquilo foi algo tão fantástico que aquilo marcou a história, aquilo dividiu a história em antes e depois de Cristo. Aliás, eu sempre falo que isso é uma coisa que Jesus sabe fazer muito bem, é dividir uma história. A minha história pessoal foi dividida em antes e depois de Cristo. Mas o que eu quero falar com você é que você tente viajar comigo para aquele tempo e imaginar que os discípulos seguiam Jesus, os discípulos viam Jesus, os discípulos andavam com Jesus, os discípulos tocavam Jesus. Mas quando Jesus estava para ser crucificado, ele falou com os discípulos assim: olha, vocês todos se escandalizarão, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Você se lembra do que Pedro ele falou com Jesus? Ele falou assim: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Jesus falou com ele assim: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Em outro evangelho diz: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3. Pedro, ele tinha certeza de que ele não ia negar Jesus, e ele falou com Jesus: olha, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Interessante que Jesus, depois reuniu os discípulos, deu uma ordem muito estranha. Ele falou com os discípulos assim, que eles vendessem suas coisas e comprassem espadas. E aí um deles respondeu assim: nós já temos 2. Então Jesus falou: isso basta. O que aconteceu? Jesus foi para o Getsemane, você conhece a história, ele estava ali orando. Mas quando os soldados chegaram para prender Jesus, eu estou misturando, fazendo um mix aqui da história contada nos 4 evangelhos, tá? Tanto Mateus, Marcos, Lucas como João. Eu estou misturando a história do ponto de vista dos 4 evangelhos. Mas, então o que aconteceu? Quando eles chegaram para prender Jesus, os soldados ali, né, armados com paus e tal, o que aconteceu ali? Jesus estendeu a mão e eles caíram no chão. Eles levantaram, Jesus perguntou para eles: a quem buscais? Estendeu a mão, eles caíram no chão. Mas você vai se lembrar que quando eles se aproximaram de Jesus ali para o prender, então Pedro pegou uma daquelas espadas e feriu a orelha de Malco. E aí Jesus então queria dar uma lição ali. Jesus mandou Pedro guardar a espada e falou com Pedro: guarda a espada, porque o que ferir a espada, pela espada será ferido. E Jesus fez mais um milagre ali quando ele colocou a mão na orelha de Malco e ele restaurou a orelha de Malco, curou a orelha de Malco. Mas eu entendo que naquela hora foi a hora que Jesus puxou o tapete de Pedro, num certo sentido. Por quê? Porque até ali Pedro estava realmente provando o que ele tinha falado: estou pronto para ir contigo, Jesus, até a morte. E quando a hora chegou, Pedro puxou a espada e foi para a luta. Mas aquele foi um momento onde parece que Jesus escolheu aquele momento para ensinar para Pedro: a nossa luta não é contra carne ou sangue. Pedro de alguma maneira estava achando, porque nós precisamos entender que naquele contexto, irmãos, Israel vivia muitas guerras. Os grandes homens de Deus que nós conhecemos na Bíblia mataram muitas pessoas. O grande adorador, o rei Davi, matou muitas pessoas. O grande profeta Elias matou muitas pessoas. Moisés, o libertador de Israel, matou o egípcio. Então, eles viviam em um contexto onde a guerra era algo muito normal. Quando Jesus veio, né, para ser o rei dos judeus, Pedro estava pronto para pegar na espada. E de verdade, eu acredito que, olhando daquele ponto de vista, Pedro estava pronto mesmo, até para morrer. Mas quando Jesus fala com Pedro que não era para lutar, não era para pegar na espada, então Pedro fica sem chão. E a partir dali, eu fico pensando que então Pedro agora não estava entendendo mais nada. Então o rei não vai lutar, então eu não posso lutar. Porque você sabe que
Às vezes Jesus tinha conversa com os discípulos que parece que eles realmente não entendiam nada. Jesus falou com os discípulos assim: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eles perguntavam para Jesus: para onde o Senhor vai, Senhor? Mostra-nos o caminho. Aí Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os discípulos não estavam entendendo nada. Eles ainda não tinham revelação, porque o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre eles. É o Espírito Santo que nos dá a revelação da palavra. Então, naquele momento, Pedro estava realmente sem saber o que fazer. E nós conhecemos a história. Pedro negou a Jesus 3 vezes. O galo cantou, Pedro saiu para chorar amargamente. Mas depois que Pedro negou a Jesus, Pedro começou a ver coisas, irmãos, que aos olhos humanos, isso iria abalar qualquer um de nós muito. Por quê? Porque Pedro viu Jesus indo, não é, para a crucificação. E quando ele estava indo para a crucificação, Pedro já tinha visto, Jesus já tinha sido interrogado, Jesus já tinha sido zombado, Jesus já tinha sido esbofeteado, ele já estava com sangue por todo lado, aquela coroa de espinhos furando sua cabeça, ele já tinha sido açoitado, estava todo ensanguentado, e Pedro estava vendo aquilo. Depois ele viu Jesus seguindo ali para o Calvário, carregando aquele madeiro. Pedro realmente estava sem chão, porque aquele Jesus que estava falando da vida eterna, agora estava morrendo. Mas espera aí, não era uma vida eterna? Agora eu estou vendo ele morrer. Sabe, se você ler Isaías 35, né, vai falar daquele tempo onde não haverá dor, não haverá choro, onde a alegria eterna coroará a nossa cabeça e a tristeza e o gemido vai fugir de nós. Então agora Pedro está ali vendo aquele sofrimento e com certeza Pedro ficou sem chão. Jesus foi crucificado, Jesus se entregou completamente ali, Jesus não relutou e ele estava lá ao lado daqueles outros 2 homens. E naquele momento, ao olhar para aquela cruz, Jesus era só mais um crucificado. Qualquer um de nós ficaríamos abalados emocionalmente em ver aquela cena repetida com qualquer homem, nem precisava ser Jesus, nosso Senhor. Ver aquele sofrimento sobre qualquer pessoa seria terrível. Mas algo aconteceu. O que aconteceu nós já sabemos, é que Jesus ressuscitou, mas eu quero te convidar a olhar isso do ângulo que os discípulos olharam, porque eles presenciaram tudo, eles presenciaram todo o sofrimento, eles presenciaram, viram o sangue ali, eles viram toda aquela dor. Mas olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, está escrito assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Veja bem, eu quero que você imagine essa cena. Os discípulos estavam todos com medo. Por quê? Porque eles eram seguidores daquele que agora estava morto. Eles eram seguidores daquele que se dizia o Filho de Deus, mas agora estava morto. Então, eles poderiam a qualquer momento serem mortos pelos judeus. Então, eles estavam dentro de casa, trancados, com medo do judeu. E lá, com as portas trancadas, evidentemente ninguém podia entrar, porque as portas estavam trancadas. De repente, Jesus se põe no meio deles. A primeira pergunta óbvia na cabeça de todo mundo: como ele entrou aqui? Como Jesus entrou aqui? Por onde ele passou? Alguém abriu a porta? Não. Ele bateu na porta? Não, a porta está trancada. Ali a gente está vendo a porta está trancada. Mas Jesus se pôs no meio deles. E agora eles estavam vendo uma outra realidade. Você se lembra que num primeiro momento Tomé não estava lá, depois ele voltou e falou com Tomé: Tomé, toca aqui, coloca a mão aqui no meu lado.
ele mostrou as mãos, já tinha mostrado para os discípulos aqui, depois mostrou para Tomé e falou: toca aqui do meu lado. E agora Jesus estava mostrando para os discípulos o seu corpo glorificado, o seu corpo que não podia mais experimentar a morte. Quero ler com você Atos capítulo 1, versículo 9. Depois de Jesus aparecer para os discípulos, ser tocado pelos discípulos, comer com os discípulos. Você lembra que ele assou aquele peixinho lá na beira da praia, comeu com os discípulos? Ele comeu pão com os discípulos. Eu faço piada de vez em quando falando que Jesus gostava de comer. Você pode ver que tem várias vezes na Bíblia Jesus comendo. E eu fico brincando que quando as pessoas estavam ali, né, duvidando se ele era Jesus ou não, Jesus falou: sou eu, olha para mim, tem alguma coisa de comer? Aí todo mundo falou: é Jesus, ele quer comer. Porque ele era assim, era o jeito dele. Mas depois de comer com os discípulos, ensinar os discípulos, estar com os discípulos ali, depois dos discípulos verem ele aparecer, desaparecer, aparecer, desaparecer, atravessar a parede, entrar nas portas trancadas, ele estava ensinando os discípulos. E algo aconteceu. Olha o que aconteceu, Atos 1:9. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Olha bem. Agora, esse foi o momento onde Jesus subiu para se assentar à direita de Deus. Você se lembra que o anjo apareceu para eles e falou: por que vocês estão olhando para este que subiu? Porque do mesmo jeito que ele subiu, ele descerá. E os apóstolos estavam ali vendo aquilo, eles estavam olhando aquilo acontecer. E eles estavam vendo algo que ninguém nunca tinha visto. Aquele que sofreu, que morreu, ele agora tinha poder de aparecer, desaparecer, atravessar a parede, comer com eles, de subir ao céu. Antes de subir ao céu, Jesus tinha dado uma ordem. Essa ordem pode ser lida em Atos 1:8, ela pode também ser lida em Mateus capítulo 28, verso 18 em diante. Mas em Atos 1:8, ele estava mandando os discípulos serem testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Logo após eles receberem o Espírito Santo, o mandamento de Jesus é: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se você for ler lá na versão de Mateus, capítulo 28, 18 em diante, você vai ver Jesus falando: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todos os mandamentos que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa foi a última ordem de Jesus, o último mandamento do nosso Senhor aqui. E eles viram esse Senhor que havia ressuscitado, esse Senhor que agora nunca mais poderia ser tocado pela morte, porque Ele vive pelos séculos dos séculos. Ele está vivo. E eles sabiam que eles teriam a mesma recompensa da vida eterna. Então, quando Pedro, antes de ver Jesus assim, antes de ter a experiência com Jesus, antes de receber o Espírito Santo, estava trancado em casa com medo dos judeus. Mas depois que ele viu Jesus subir ao céu e ele obedeceu, foi obediente, permaneceu em oração, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Você se lembra? Ele saiu curando aquele enfermo que estava lá na Porta Formosa, e ele se levantou, aquele homem que não andava, agora ele pulou e estava dando glória a Deus. Eles foram proibir Pedro e João de pregar. Pedro falou: eu não vou parar de pregar não, meu Senhor mandou pregar. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Ele sabia que não importava, que ele podia apanhar, que não tinha problema, queria receber um novo corpo. Ele sabia que ele podia morrer, que não tinha problema, ele ia receber um novo corpo, um corpo glorificado, que nunca mais poderia ser ferido, que nunca mais poderia morrer novamente. É nisso que está a nossa fé. Nós não somos como os demais que não têm esperança. Nós aguardamos a ressurreição do Senhor em nosso corpo, eu e você. Por isso eu te perguntei:
Você quer ser picado por uma aranha? Mas e se ela te desse os poderes do Homem-Aranha? Por que eu fiz a pergunta? Porque às vezes o cristão, ele deixa de lidar com a morte da maneira correta. Nenhum de nós queremos experimentar a morte, porque o homem não foi feito para a morte. Deus criou o homem para viver eternamente. A morte do corpo veio como consequência do pecado. Então ninguém quer lidar com a morte, mas nós que cremos em Jesus, nós que entregamos nossa vida a Jesus, e se você não entregou ainda, pode entregar hoje, pode entregar agora. Mas nós que cremos no Senhor, nós cremos para a vida eterna, meu amado. Mesmo que esse nosso corpo aqui um dia precise passar pela morte, na ressurreição, nós receberemos um corpo como o corpo de Jesus. Um corpo que não vai experimentar dor, um corpo que não vai experimentar tristeza, um corpo que não vai experimentar angústia, um corpo que não vai poder ser ferido. Nós vamos ter um corpo como aquele corpo de Jesus, que simplesmente atravessou aquela parede e esteve no meio dos discípulos, aquele corpo que subiu ao céu. Por isso nós vamos, como diz Paulo aos 1 Tessalonicenses, nos encontrar no encontro do Senhor nos ares. Nisso está a nossa esperança. Os discípulos viram isso, eles puderam pegar nesse corpo glorificado. Agora, meu amado, os discípulos estavam falando: quer me matar, me mata. Apóstolo Paulo estava falando porque ele teve uma revelação de Cristo vivo. Ele falou para mim: morrer é lucro. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 6, versículo 8 e 9, diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre Ele, aleluia! Aqui está falando então da minha vida, da sua vida. Meu irmão, quando eu falei da picadinha da aranha, eu estou te dizendo que vale a pena passar por tribulações. Eu estou te dizendo que vale a pena passar por quaisquer situações, por amor a Jesus. Por quê? Porque eu e você vamos ter e já temos os superpoderes vindos da parte do Senhor para nós, e são eternos. Nós não viveremos eternamente, nós já vivemos. Nós já somos eternos, nós já somos filhos do Deus eterno, nós já temos a vida eterna. Eu quero ler com você 1 Timóteo capítulo 1, verso 15 e 16, olha o que diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O apóstolo Paulo está falando que ele era o principal dos pecadores. Por quê? Porque ele perseguiu a igreja de Deus. Certa vez ele disse que ele nem era digno de ser chamado apóstolo, visto que ele perseguiu a igreja de Deus. Então o apóstolo Paulo era aquela pessoa tão longe de Cristo que ele era perseguidor. Quando Cristo apareceu para Paulo, ele falou com ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Deus quis usar Paulo para evidenciar, para mostrar que se Paulo pôde ser perdoado, se Paulo pôde ser usado por Deus, eu e você podemos também. E eu quero falar com você, Paulo tinha essa consciência aqui, servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Nós cremos no Senhor, querido, para a vida eterna. Não importa como é a nossa vida aqui, se aqui nós passamos por tribulações ou passamos por sofrimento, uma coisa eu sei: na ressurreição não haverá tristeza nem dor. Na nossa ressurreição, nós que cremos em Jesus, aquele dia, sabe, quando a trombeta de Deus soar, quando Deus liberar a voz do arcanjo, você se lembra? E quando ressoar a trombeta de Deus e Cristo descer, nós ressuscitaremos se nós estivermos mortos. E se nós estivermos vivos, nós seremos transformados como num abrir e fechar de olhos. E nós estaremos com o Senhor no encontro, com o Senhor nos ares, em um corpo
como o corpo de Jesus. Eu e você não podemos, nunca pegamos no corpo de Jesus como os apóstolos pegaram. Mas hoje nós podemos crer pela fé. Talvez você se lembre daquelas palavras que Jesus falou a Tomé. Ele falou assim: porque você me viu, você crê? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu quero te dizer, mais bem-aventurados somos nós do que Tomé. Nós que não vimos aqueles dias da ressurreição, onde Jesus estava aqui andando ainda com aquele corpo, mas nós podemos crer pela fé que Jesus venceu a morte para te dar a vitória sobre a morte. A vida eterna foi oferecida a nós pela fé. A vida eterna nos foi oferecida pela fé. A vida eterna é essa, que nós conheçamos a Deus e a seu Filho a quem Ele enviou. Nisso está a vida eterna. Eu quero falar para dois tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa é você, que já crê em Jesus, que já serve a Jesus. Nunca se esqueça da sua esperança. A nossa vida não é aqui. Não fique preocupado em quantas bênçãos você vai ter aqui, em quantas coisas você vai alcançar aqui, quantos carros, quantas casas. Isso é bom, mas vai ficar tudo aqui. Lembre das palavras de Jesus: não ajunteis tesouro na terra. Nós devemos ajuntar tesouro lá, naquele lugar eterno. Aquele tesouro eterno que ladrão não pode roubar, que a traça, a ferrugem não pode corroer. Eu quero lembrar você da sua esperança. Nós não somos como os demais que não têm esperança. Eu quero te lembrar da sua esperança, que a Bíblia te garante, da vida eterna. E você, que ainda não entregou a sua vida totalmente a Jesus, você que ainda não fez de Jesus o seu Senhor, eu não estava programado de ler esse texto, mas eu quero ler com você aqui um texto que está escrito, que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, mas que vem de encontro a essa mensagem que eu estou falando com você aqui agora. Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então olha bem de novo, versículo 9: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que a Bíblia está dizendo? Se com a tua boca você fizer esse acordo, essa confissão de que a partir de agora Jesus é o dono da sua vida, a palavra Senhor significa dono, você será salvo. Você receberá a vida eterna. Você será salvo aqui, já agora, no presente, de tudo aquilo que o inimigo tenta fazer na sua vida, mas também será salvo e receberá a vida eterna que só Jesus pode nos dar. Eu quero convidar você hoje: entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Fale com a sua boca hoje: Senhor Jesus, eu te chamo de Senhor, porque a partir de hoje Tu és o dono da minha vida. Eu quero agora orar com você, pedir que essa palavra realmente transforme todo o seu ser. E você que deseja entregar a sua vida a Jesus, eu quero convidar você, onde você está, a repetir essa oração comigo agora. Repita assim: Senhor Jesus, hoje eu te chamo de Senhor, porque a partir de hoje o Senhor é o dono da minha vida. A minha vida pertence ao Senhor agora. Eu estou confessando com a minha boca, porque no meu coração eu acredito que o Senhor está vivo, porque Deus Pai te ressuscitou. Então agora eu te peço, salva a minha vida. Eu pertenço a Ti. A partir de hoje é a minha palavra. Amém, amém. Eu oro por essas pessoas, Senhor. Peço que o Teu Espírito Santo
desde já, faça aquele milagre, aquele lavar regenerador. Faça dessas pessoas uma nova pessoa agora que ela está entregando a vida ao Senhor. Ela nasce de novo pelo Espírito. Eu quero pedir ao Senhor que a partir desse momento, a paz que vem do Senhor, a alegria que vem do Senhor, esteja sobre a vida dessas pessoas agora. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém, amém. Eu quero pedir a você que nesse tempo você separe um tempo para adorar ao Senhor, aí onde você está. Separe um tempo para ter comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Você que entregou a sua vida a Jesus hoje, então você pode entrar em contato conosco através desse telefone que está passando aqui embaixo na sua tela, e através desse seu contato de telefone conosco nós vamos poder te ajudar, nós vamos poder te dar material, instrução, ensino para você continuar na sua caminhada com Deus. Isso vai ser uma bênção para você. Que Deus te abençoe.